Bem, eu quero começar hoje contando sobre uma família que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos eram, assim, meninos bem danadinhos. Tudo que acontecia de ruins, podia saber que eram esses meninos que tinham feito. Eles, sempre estavam aprontando. Na escola aprontavam, em casa, na igreja. Aí os pais já não sabiam mais o que fazer. Então um dia eles resolveram assim: vamos ver se a gente marcar uma reunião com o pastor, para cada um individualmente ir, sentar e conversar com o pastor. Quem sabe que talvez eles vão se tocar, né? Então aí eles marcaram a data, e aí estava na primeira... Eles não moravam longe da igreja, então no horário, durante a semana, aquele horário que ficou marcado, o mais novo foi. Então ele chegou lá, entrou no gabinete do pastor, sentou lá, e o pastor, assim, bem educado, conversou um pouquinho com ele. Aí ele olhou bem nos olhos dele e disse assim: filho, onde está Deus? Aí o menino ficou calado, não falou nada. Aí o pastor pensou: bom, deixa eu repetir. Aí ele repetiu: filho, onde está Deus? O menino não respondeu nada, ficou calado. O pastor pensou: bom, como é que eu vou poder falar com ele se ele não vai me responder? Então, com uma voz um pouco mais firme, ele olhou bem nos olhos dele e falou assim: filho, onde está Deus? Com isso, o menino levantou, saiu correndo, correu para casa, chegou em casa, foi lá para o quarto dele, abriu o quarto, entrou dentro do guarda-roupa e fechou a porta. E o irmão mais velho estava esperando a vez dele para ir. Aí viu aquilo, foi lá com ele, abriu o guarda-roupa e falou assim: o que foi que aconteceu? Ele falou assim: eles perderam Deus e estão nos acusando, nos culpando. Então, coitados, culpados de tudo. Eu quero contar hoje sobre um pouco do meu testemunho. Meus pais eram missionários, nós viemos para o Brasil, eu nasci no caminho, depois o Eibe nasceu já aqui no Brasil. Mas uma parte da nossa vida, nós estudamos numa escola, no internato, lá no interior de Goiás, que era para todos os filhos de missionários. Então, todos os alunos eram filhos de missionários, e os nossos professores também eram missionários. Mas uma coisa que me tocou foi que tantos filhos de missionários não estavam seguindo Jesus. E lá em casa, nós éramos 5 irmãos e todos estavam seguindo Jesus. Desde pequeno, meus pais ensinaram os caminhos, e desde pequeno, nós fizemos a decisão para seguir Jesus. Mas eu vi tantos filhos de missionários, e aí aquilo me fez entrar em crise. Eu pensei: como é que eu quero ter uma garantia? Se eu tiver filhos um dia, como que eu vou ter uma garantia que os meus filhos vão seguir Jesus? Porque eu sabia que a responsabilidade da criação dos filhos é dos pais. E eu pensei: eu acho que eu nunca me perdoaria se eu tivesse um filho, e aí ele não seguiria Jesus e morresse e fosse para o inferno. Então, quando eu casei, eu falei para o Paulo, falei assim: amor, eu quero muito ter filhos, mas eu quero uma garantia de que os nossos filhos vão seguir Jesus, porque senão eu não vou ter coragem de ter filhos. Então, nós começamos a estudar e ler a Bíblia, ler livros. Nós lemos vários livros do James Dobson, sobre aquele Ouse a Disciplinar, e vários dele foram muito bons. Mas o que mais nos convenceu foram alguns versículos aqui da Bíblia. O Paulo vai ler agora esses versículos para nós. A Bíblia fala em Provérbios 22:15: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dele. Então essa coisa também, aquele bagunça que eles fazem, está ligado ao coração. Mas usando a varinha do amor pode livrar. A Bíblia fala também, mesmo capítulo, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Uau! Uma coisa, nós queremos que nossos filhos trazem alegria e paz para nós.
Mas quantas vezes as pessoas estão precisando de lutar com problemas dos seus filhos? Para nós, Rebeca e eu, nós sentimos de paz de ver nossos filhos todos seguindo o Senhor, trazendo honra para nós. Provérbios 29:15 fala: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma envergonha a sua mãe. Você quer filhos sábios? Então, você vai usar a varinha do amor. Mas, se você quer passar vergonha, nem pensa. Provérbios 23, 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Uau! Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Uau, isso é muito poderoso. Porque está falando, realmente, usando a varinha do amor, eu vou dar um exemplo do nosso Paulinho depois. Mas essa coisa, com firmeza, com consistência e tudo, você realmente vai livrar seu filho do inferno. Uau! Nem somente usando a palavra de Deus, mas usando a varinha do amor. Provérbios 13, 24. O que retém a vara odeia o seu filho, mas quem o ama, este o disciplina desde cedo. Irmãos, eu fui muito amado. Aleluia. Fui muito amado, né? Mas você não gosta do seu filho, nem usa a varinha do amor. Mas se realmente você quer mostrar amor pelos seus filhos, você vai usar a varinha do amor. Isso é tão contra a psicologia de hoje, né? Você vai abafar a criatividade do seu filho e tudo, né? Esquece. Provérbios 29, 17. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Graças a Deus, nossos filhos trazem essa paz, orgulho para nós, para falar o que estão fazendo. Todos nós queremos ter esse descanso quando nós somos mais velhos. Nós estamos ainda jovens, aleluia. Mas realmente ter aquele descanso, sabendo que nossos filhos estão honrando o nosso Senhor, fazendo coisas que agradecem a Deus e traz paz e descanso para nós. Amém? E realmente uma coisa que você pode reparar aqui, falou tanto sobre essa varinha, né? Nós carinhosamente chamamos a varinha do amor. Agora, antes até de conversar sobre isso, eu quero mencionar que nós louvamos a Deus que o nosso governo protege contra todo abuso de criança, né? Nós queremos deixar isso muito claro. Nós nunca estamos falando sobre nenhum abuso, nada de disciplina da maneira errada, né? Daquela surra que você dá porque você está irado. Não, nada assim, né? A maneira que a Bíblia ensina é a maneira certa. E realmente, quando nós estudamos tudo isso, para mim foi assim, um alívio. Pensei assim, não, então nós vamos praticar. E nós fomos muito intencionais. E talvez isso é uma palavra que eu quero encorajar todos vocês que são pais, né? Que nós sejamos intencionais na criação dos nossos filhos. Porque o tempo vai passar se eu estiver ensinando-os no caminho do Senhor ou não. Talvez eu estou tão ocupado fazendo, né, cumprindo com a minha profissão, ou uma carreira que eu sempre sonhei em ter, ou talvez que eu não estou falando que é errado, mas aquele tempo, quando nossos filhos são pequenos, é um tempo tão importante de que nós sejamos as pessoas que vamos estar ensinando os nossos filhos. Tão importante. Nós sabemos que a Bíblia deixa muito, muito claro que a responsabilidade da criação dos filhos é dos pais. Tem um versículo em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz: pais, não irritem seus filhos. Abuso é pecado. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, agora, já que é a nossa responsabilidade da criação dos nossos filhos, quando então e como que eu devo então disciplinar o meu filho? Então, vamos olhar o papel principal dos filhos.
Ontem nós falamos sobre o papel principal do marido, papel principal da esposa, e agora hoje queremos falar sobre esse papel principal dos filhos. Olhando então aqui em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Versículos tão comuns, mas filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, para que ele seja bem-sucedido e que tenhas longa vida sobre a terra. É isso que nós queremos para os nossos filhos, não é mesmo? Que eles sejam bem-sucedidos, que eles sejam mais bem-sucedidos do que nós e que eles vão ter uma longa vida sobre a terra. Nenhum pai quer enterrar o seu filho, né? Nós queremos que eles vão nos enterrar, mas não o contrário. Então, aqui está, né, o segredo, a orientação bíblica de como, então, nós podemos fazer com que isso aconteça, né? Eles precisam, então, nos obedecer e nos honrar. Muito importante, né? Interessante, ontem falamos sobre o papel do marido, os dois papéis principais de liderar a família e de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Os papéis principais da esposa era de ser submissa e de respeitar o marido. E agora aqui dos filhos, os papéis principais é de obedecer e honrar os pais. Então, como então que eu vou ensinar o meu filho a me obedecer? Já que é essa a responsabilidade principal dele, é de me aprender a me obedecer, como que eu vou ensiná-lo então a nos obedecer? Então, vocês lembram lá em Gênesis, logo que Deus criou o mundo, ele também colocou lá no jardim, ele levou Adão e Eva e ele então lá estava ensinando-os algo. Olha aqui. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, o que Deus estava fazendo? Deus estava estabelecendo bem claro o limite. Com nossos filhos, nós precisamos estabelecer o limite. O que você pode e o que você não pode fazer. Nossos filhos precisam de limites. É muito importante nós estabelecermos bem claro. Eu não vou poder corrigir meu filho sobre alguma coisa que ele fez se ele não sabia previamente que era errado, que ele não podia fazer aquilo. Então, nós que temos que estabelecer, nós que vamos estar ensinando-os o que é certo e o que é errado. Então, nós temos que claramente estabelecer o limite. Deus estabeleceu, coma livremente, olha o que ele podia fazer, come livremente de todas as árvores, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele deixou bem claro, olha, tudo isso aqui você pode, essa árvore aqui você não pode comer. Então, ele estabeleceu bem claro o limite. Agora, com o limite, o que mais que Deus estabeleceu? Aí ele continua aqui o versículo. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o que ele fez? Com o limite, ele estabeleceu também a consequência da desobediência. A consequência da desobediência. Aí fica para a pessoa, para o seu filho, para Adão e Eva, né? Eles já sabiam o que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer e sabiam a consequência da desobediência. Então aí é a escolha da pessoa. Ela vai obedecer e ter a bênção, ou ela vai desobedecer e sofrer as consequências. Então assim também com os nossos filhos. Então deixa eu até contar um exemplo. Uma vez eu estava lá nos Estados Unidos, estava na casa de uma família, e essa senhora bem jovem, ela tinha um filhinho, eu acho que ele tinha mais ou menos uns 2 aninhos. E esse menino, assim, criança de 2 aninhos, natural, normal, que eles estão mexendo sempre com tudo, né? E ele, realmente, eles tinham lá, logo na entrada da casa, tinha um stand lá onde eles colocavam todos os sapatos.
E ele ia lá e puxava os sapatos, tirava todos os sapatos, que às vezes quando a gente tentava entrar na casa, quase que não dava, porque ele tinha puxado todos os sapatos. Às vezes ele entrava lá no banheiro, puxava a gaveta e tirava pasta de dente, escova de dente, tudo da gaveta. Então, aí a mãe dela falou assim para mim, ela me chamava de tia. Ela falou assim: tia, a senhora já criou seus filhos, eles todos são obedientes, me ajuda, o que eu faço? Eu já disciplinei, eu já fiz tantas coisas, mas parece que vira e mexe, ele continua fazendo. Aí eu expliquei para ela isso, eu falei assim, né, você tem que estabelecer o limite bem claro e com o limite a consequência da desobediência. Aí eu falei, vamos usar aqui os sapatos como um exemplo. Eu falei assim, chama ele, pega ele, chama ele para te ajudar a colocar todos os sapatos de volta. Aí você vai falar bem claro para ele, filho, se você tirar o sapato, você vai receber a disciplina com a varinha do amor. Né? A gente sempre temos que ensinar o uso da varinha. Aí falei para ela, falei assim, aí agora... Talvez você pense assim, mas será que com 2 anos ele entende? Eles entendem. Os filhos são muito inteligentes. Eles entendem muito bem. Pode crer que eles entendem. Então, aí eu falei para ela, agora vamos tirar ele de perto da tentação. E nós fomos então lá para a cozinha. Eu falei, mas vamos ficar de olho, porque ele certamente, né, vai te testar. E realmente, nós fomos lá para a cozinha, não demorou. E ele saiu de fininho. Eu falei, vamos lá, vamos pegar ali fragante mesmo, né? Aí nós fomos lá, assim que ele começou a puxar os sapatos, eu falei para ela, agora, tá na hora, na calma, não tem que brigar, não tem que gritar. Só na calma, pega ele pela mãozinha, leva ele lá no quarto e aplica. Fala para eles, filho, você lembra que mamãe falou, se você tirasse os sapatos, você ia receber a disciplina com a varinha? Então, aí eu sei que ela levou ele lá dentro do quarto e aí eu vi o choro lá, né? Aí eu resolvi dormir, já estava na hora de dormir mesmo. Mas deixa eu falar um pouco sobre esse processo, né, da disciplina em si. Muito importante isso, é muito importante que nós não estejamos irados, né? Que a minha motivação da disciplina sempre tem que ser porque eu quero criar os meus filhos de acordo com a palavra de Deus, né? Porque Deus é o nosso estandarte, nosso padrão é a Bíblia. E também porque eu amo meu filho. E a Bíblia diz que aquele que ama o filho vai discipliná-lo. Por amor, sempre tem que ser por amor, por amor. Não porque eu estou irada, não porque ele me fez passar vergonha, agora você me paga. Então não pode ser essa atitude. Nós temos que vigiar muito a nossa atitude. E se a gente fizer assim, né, com o limite e a consequência da desobediência, e somos perseverantes, é mais fácil a gente perseverar com isso e não se irá se a gente for perseverante. Só que às vezes a perseverança, gente, nós já tivemos casos que... o Paulo vai até contar um pouco do nosso filho, mas às vezes era uma vez após a outra, entrava lá, disciplinava, voltava e repetia a mesma coisa. E às vezes a gente é assim, a tendência às vezes até de assim, eu vou fingir que eu nem vi, porque não tenho tempo para esse processo todo. Porque o processo da disciplina leva um tempo, né? A gente tem que levar o filho tem que entender a razão, foi porque ele desobedeceu. Aí nós costumávamos, a gente sentava na cama, deitava o filho, Deus fez uma poupançazinha muito própria para receber, né, o lugarzinho da varinha. E aí mas sempre antes falávamos assim, você entende que você está recebendo essa disciplina porque você desobedeceu.
né? Aí dávamos a disciplina, e assim que terminávamos, aí já pegávamos no colo, abraçávamos e declarávamos amor por eles, e declarávamos fé, né? Eu sei que você vai ser um grande homem de Deus, você é um menino obediente, né? Você não vai ficar falando assim, porque você é desobediente, porque você não presta. Não, nunca amaldiçoe teu filho, sempre fale palavras de fé que vão encorajá-lo, né? Eu sei, pela graça de Jesus, que você é um menino muito obediente. E aí, nós sempre orávamos com eles e também exigíamos que eles pedissem perdão pela desobediência. É muito importante esse ato do filho aprender a se humilhar, admitir o seu erro e pedir perdão. E aí também, claro, nós vamos liberar o perdão. Se o que ele fez foi contra outro coleguinha, então depois também volta lá com o coleguinha e vai pedir perdão também do coleguinha, né, de quem foi que ele, com quem ele desobedeceu. Também outra coisa que é muito importante que eu quero ressaltar, a importância de levar o filho num lugar privado. Nunca na frente de outros. Nunca é para envergonhar o nosso filho. Nunca nós queremos envergonhá-lo. Ao contrário, nós queremos poupá-lo, mas queremos que eles aprendam a nos obedecer. Então, é importante a disciplina, mas temos que fazer isso de uma maneira bem privada, não para envergonhá-los. Então, eu sei que às vezes, até na igreja, às vezes a gente tinha que levar lá no banheiro, né? E disciplinávamos, porque às vezes aprontavam lá. E o Paulinho e o Isaías, né? Vocês conhecem aqui o Isaías, não conhecem tanto o nosso filho, mas eles eram melhores amigos. E eles sempre aprontavam. Quando eu falo aquela história dos dois que aprontavam, eu pensei muito no Paulinho e o Isaías, que eles sempre aprontavam muito juntos. E então, quase sempre, quando um apanhava na nossa casa, o outro recebia a disciplina lá na casa dele, né? Mas é muito importante que a gente sempre, né, não é para envergonhar o filho, que seja no lugar privado, que também eles vão entender muito bem isso. Então, deixa eu continuando essa história. Aí eu fui dormir. Na próxima manhã, quando eu acordei, essa senhora jovem falou para mim assim: tia, aconteceu um milagre aqui em casa ontem à noite. Eu falei assim, o que foi? Ela falou assim, bom, a senhora me ensinou, né, de dar o limite, aí a consequência da desobediência, ele acabou de receber a disciplina por causa dos sapatos, então já estava na hora mesmo de dormir, nós temos a nossa rotina toda dele dormir, que eu oro com ele e tal, aí colocava ele no berço. Aí ela falou assim, então, mas sempre, toda noite, né? Ele sempre inventava alguma razão, saía do berço e ia comigo. Eu falava para ele não sair do berço, mas ele sempre saía. Sempre saía com alguma desculpa. Ou ele estava com fome, ou queria fazer xixi, ou estava com medo. Sempre tinha alguma desculpa. E toda santa noite ele saía. Ela falou assim, ontem à noite eu falei para ele, filho, você vai deitar agora e se você sair do berço, você vai receber a disciplina com a varinha. Ela falou assim, foi um milagre. Pela primeira vez ele virou e dormiu. Aí eu falei assim, olha, nem sempre talvez vai ser tão fácil, né? Eles vão te testar, mas realmente é um princípio bíblico, né? Simples e muito eficaz, né? Mas é muito importante a criança sempre ter bem claro o limite e aí também a consequência. E uma vez que já foi dado a consequência, não precisamos ficar repetindo. Toda vez que a criança for fazer aquilo, às vezes a gente já tem que, né? Ele já sabe e já vai, né, para a disciplina. E realmente é impressionante como isso funciona. Agora, nós ensinamos também que a obediência deve ser imediata, né? Uma vez que eu der aquela ordem, a criança deve obedecer imediatamente. Não é aquela coisa de ficar embromando, demorando, né? Não, reclamando. Não, ele deve obedecer imediatamente. Eu lembro que nós passávamos um tempo, e eu acho que logo no início, quando a gente está ensinando, talvez tenha algum espaçozinho para isso, mas os nossos filhos, eu lembro que a gente falava assim, olha, eu vou contar até 3.
né? Se até o número 3 vocês não obedecerem, mas o que nós estávamos ensinando? Dá para esperar um pouquinho, né? Dá para esperar um pouquinho. Então, nós vimos que não é o ideal, não é o ideal. Eu conto uma história de um garoto que o filho foi consertar o telhado na casa do vizinho, mas tinha que atravessar a rua para chegar na casa do vizinho. Aí o filho foi lá, viu o pai lá em cima e resolveu ir lá com o pai. Só que ele não viu que vinha um carro lá. O pai lá em cima do telhado, ele viu que vinha um carro de alta velocidade. Então lá de cima ele gritou: filho, pare! O filho parou e o carro passou, né? Ela falou assim: imagina se ele tivesse que falar assim: eu vou contar até 3, né? Ele teria sido atropelado, né? Então, nós temos que ensinar os nossos filhos que a obediência precisa ser imediatamente, né? Assim que eu der a ordem, você já vai obedecer. E assim, então, a obediência deve ser imediata. Em segundo lugar, a obediência deve ser completa. Você fala para ele começar a fazer uma coisa, ele precisa terminar aquilo. Você fala para ele: vai arrumar o seu quarto. Aí ele começa a arrumar, aí ele joga o resto das coisas tudo debaixo da cama, né? Isso não é uma obediência completa. Então, mas por isso que nós temos que estar presente e reparando e ensinando, sempre ensinando. Leva muita paciência. Quantas vezes as mães têm falado assim para mim: ai, pastora, ore por mim, porque eu estou perdendo tanta minha paciência com meus filhos. Mas muitas vezes, quando a gente senta para falar, é porque realmente não estão exigindo a obediência da maneira certa, né? Falam com o filho não atende imediatamente, aí grita com o filho. Ou talvez, uma vez uma senhora estava me contando que ela falou para o filho, estava na hora já dele almoçar, porque ele estudava à tarde, e ele tinha que tomar o banho ainda. Então ela foi arrumar o almoço, mas antes ela falou para ele: você tem que parar de brincar agora e vai tomar teu banho. Aí ela foi arrumar o almoço, depois que o almoço estava pronto, que ela foi ver, ele ainda estava lá brincando, não tinha nem tomado banho. Aí ela já começou nos gritos, né? E às vezes é nesses gritos, nessa falta de paciência, que o que acontece? Nós perdemos a nossa autoridade, porque aí nós estamos errados. E isso não é a maneira certa. Como que eu vou poder exigir a obediência do meu filho se eu estou gritando, se eu estou maldiçoando? Ai, porque você não presta, porque você é tão desobediente, porque... Não é assim. Nós temos que ser pessoas que vamos estar ensinando-os a nos obedecer. É tão importante eles aprender. E tem que fazer o trabalho completo. E vamos ensiná-los. Não, filho, você começou o trabalho, mas você não terminou. Então, dessa vez, você vem aqui, você vai terminar o trabalho, mas da próxima vez, né? Quando eu peço para você fazer, você tem que fazer completo, né? Talvez você já tenha a regra em casa que ele chega em casa, tem que fazer todo o dever de escola antes de poder sair para brincar. Mas às vezes começa, aí chega os coleguinhas para ir jogar bola, aí ele fecha o caderno, já sai. Depois você vai receber a notícia da escola que não tá com as tarefas incompletas. Então nós temos que ensiná-los que a obediência tem que ser imediata, a obediência tem que ser completa. E em terceiro lugar, a obediência tem que ser com uma boa atitude. Uma boa atitude é para o bem deles. Então não aceita que eles ficam reclamando, ficam resmungando, tentando te forçar a barra. Não, eles precisam ter uma boa atitude. Uma coisa que eu queria mencionar também nessa coisa do imediato, talvez se o filho estiver, por exemplo, tá jogando um jogo e ainda está quase para terminar. Aí ele precisa obedecer imediatamente, mas ele pode falar assim: mãe, eu estou para terminar, é que eu posso terminar primeiro, depois ir? Aí a mãe que vai decidir, sim, filho, pode, ou senão ela vai falar: não, filho, não dá, tá bem em cima da hora mesmo, não dá, você tem que parar onde você está. Mas aí, né, nós podemos também ter essa flexibilidade, sendo que eles pedem a permissão. Eles não podem simplesmente fazer sem pedir permissão. Então, mas aí podemos, né, ter aquele tempo da graça, dar mais um tempinho para terminar uma coisa, né, assim. Então, e com uma boa atitude, né? Eu lembro uma vez, fui almoçar na casa de uma senhora
E a filha dela, nós almoçamos, e depois que terminamos, a mãe queria conversar comigo, então ela pediu para a filha lavar a louça. E a filha foi, imediatamente ela foi lá, só que ela ficou lá na pia, porque aqui em casa é só eu que trabalho, mas ninguém, eu já lavei isso aqui, as louças ontem, agora é a vez do meu irmão, mas é sempre só eu. E ela ficou reclamando o tempo todo. A mãe ficou com tanta vergonha, que ela falou assim, não filha, pode deixar. Né? E mandou, aí eu falei para ela, né, não era, é o tempo agora para você depois sentar com ela e explicar para ela a importância dela obedecer, né, com uma boa atitude. Temos que ser obedientes mesmo com uma boa atitude, né? Igual a história do Joãozinho, que estava na escola, todo mundo sentado, e a professora mandou todo mundo ficar em pé. O Joãozinho ficou sentado. Aí a professora falou assim, Joãozinho, fica em pé. Ele ficou sentado, ele falou assim, Joãozinho, fica em pé. Finalmente ele ficou em pé e falou assim, por fora eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentado. Aquela atitude de rebeldia. Isso é o que a vara da disciplina, a Bíblia diz, que afasta a rebeldia do coração da criança. Mas temos que ser mesmo. E agora eu quero falar um pouco sobre que os nossos filhos são muito diferentes um do outro. Né? E nós temos que conhecer os nossos filhos, porque não é todos que às vezes vão receber a mesma disciplina por causa das diferenças até deles. Então, amor, conversa aí um pouco sobre isso. Cada filho é diferente. Eu lembro quando a Ruth nasceu, linda, um gênio muito amável e tudo, né? Mas a questão, muitas vezes, quando eu posso começar a fazer essas regras e tudo, disciplinar meu filho? Seu filho, até bebê, já sabe comunicar. Quando está com fome, começa a chorar e tudo. Quando você está nos braços, quer descer, ele faz aquele movimento, né? Eu quero descer. Eles são inteligentes. Então, a Ruth, com 8 meses de idade, mais ou menos, ela estava naquela andar já, ela podia andar na casa, assim, e nós tínhamos na nossa sala uma planta, uma mesa lá com uma planta, e ela gostava de chegar lá e puxar folhas daquela planta. Então, Rebeca e eu decidimos, vamos ensiná-la de não fazer isso. Então, nós falamos para ela, não pode puxar as folhas. E também, naquela idade, normalmente nós não gostamos de bater na mão outras coisas, né? Porque as mãos precisam ser usadas para amar nossos filhos. Mas nessa idade, nós fizemos, tá bom, quando tirar a folha, nós batemos na mão dela, para tirar a mão, né? Para saber que estava errado. Só um tapinha, mas que ela sabia que... Sabia. Mas foi interessante, porque quando nós batemos a mão dela, ela piscava os olhos. Ela tinha esses olhos azuis, né, que ele piscava os olhos. Então, cada vez nós fomos lá e piscava os olhos. Então, uma vez eu estava lá, olhando, nós na cozinha, olhando fora, e a Ruth olhou, não viu ninguém, então ela foi lá e puxava folhas, mas já puxando as folhas, estava piscando os olhos. Ela sabia, mas ela queria desafiar nossas regras, né? O filho vai fazer isso, né? Mas a Ruth, você também, aqueles olhos azuis grandes, ela você sabia quando ela fez algo errado. Porque ela chegou assim, você sabia o que ela fez, né? E então, ela foi fácil. Depois chegou a Beth. A Beth tinha aquele comportamento de amiga, ela é tão amiga, né? E quando ela fez algo errado, ela imediatamente, me perdoe, estava errado, né? A tendência, tá bom, filha, você entendeu, tá bom, né? Eu não faço de novo. Mas ela é muito esperta. Se realmente me arrepender na hora, eu posso fazer o crime e não apanhar por isso, né? Então, nós falamos, tá bom, querida, você realmente desobedeceu, você vai receber a varinha ou aquele castigo. Então, também, ela foi muito fácil, ela realmente confessava seus pecados e tudo. Ruth e Beth foi muito bem, né? E comecei a questionar, por que as pessoas falam que é tão difícil, né, de criar filhos, né? Porque realmente, você obedecer essas regras, funciona bem. Chegou o Paulinho. Acho que o senhor mandou o Paulinho para nós para ter conferência da família.
Mas Paulinho, ele estava pronto para resistir, para batalhar. Eu lembro uma vez, Rebeca voltou do supermercado, tinha feito compras, e ela tinha o saco aqui na mão e Paulinho no braço assim. E ela colocou o saco na mesa, e eu estava no corredor assistindo, e Paulinho olhou para ela, pegou o cabelo dele mesmo, tchum, aquele olhar de desafio, né? Então a Rebeca, com ele no braço, bateu na bunda dele. Ele olhou para ela. Tchum, pá, tchum, pá, tchum, pá, tchum, pá. Eu estava assistindo essa cena e pensando, puxa, ele entende, ele está sendo disciplinado por essa reação e tudo, né? Mas foi interessante, a última vez quando ele puxou, tchum, ele colocou a mão atrás. Ele sabia que estava associado com este crime. Aleluia. Mas, irmãos, Paulinho, ele apanhava tanto. Ele foi muito amado, realmente. Nós tínhamos a varinha lá no porta-luva do carro, lá em todo lugar, né? A criança vai te desafiar no supermercado. Ele sabe lá fazer uma cena, você vai passar vergonha e talvez não vai fazer disciplina. Com Paulinho, essa coisa, vamos lá fora, filho. Vai lá no carro, tinha aquela película nas janelas e tudo, né? E dentro do carro, suando e tudo, aplicando. Que é importante fazer na hora. Eles sabem, e não ficar aquele angústia, quando nós chegamos em casa, você vai apanhar. Talvez vão esquecer, não vão esquecer. Deus, por favor, deixa eles esquecerem. Mas essa coisa, Paulinho, eu lembro uma vez, os pais da Rebeca moravam lá na mesma rua embaixo. Nós fomos lá para café da manhã, alguma coisa, não, foi almoço. Nós estamos lá. E o pai dela perguntou para Paulinho, quantas vezes você apanhou hoje? Ele falou, só 10. Foi um dia bom. Ele foi um desafio, até Rebeca chegou para mim, Paulo, acho que essa coisa, esse princípio sobre varinha, no caso de Paulinho, não está funcionando. Eu falei, Rebeca, nós vamos ser consistentes, persistentes, obedecendo a palavra, deve funcionar. E realmente, quando chegou 2 anos e meio, 3 anos de idade, parece que a ficha caiu. Ele mudou, nós vimos os resultados da nossa persistência, sabe, de disciplina, com muito amor e tudo, né? E agora, Paulinho tem 1,90 m, ele é bem mais alto do que eu. Pode imaginar se ele não foi tratado como criança. Mas Deus foi fiel. Depois chegou a Debbie, e a Debbie também tinha um comportamento muito amiga, mas também ela tinha 3 irmãos. Que apontava, você vai apanhar, né? Coisa assim. Então, ela foi fácil também. Mas, graças a Deus, nós provamos que esses princípios funcionam e vai funcionar para você também. Amém. Realmente, é verdade. Deus é fiel. Eu lembro, nós sempre queríamos 4 filhos. E aí depois do Paulinho, eu falei assim, amor, já chega, não quero mais. Mas aí depois, né, quando eu falei para ele, amor, eu acho que nós vamos ter que pensar em outra forma de disciplina, que não está funcionando. Porque é um processo, né, o processo todo de ir separado, conversar com eles, aplicar a disciplina, orar com eles e tudo. É um processo. E às vezes era assim, uma vez após a outra. Ele fazia, voltava e repetia. Aí eu falei assim, não está funcionando. Aí eu pensei que ele ia pensar, então vamos pensar em outra forma. Mas ele falou, não, amor, é a maneira bíblica, persevere. Eu falei assim, ai, tá bom. Mas graças a Deus, nós perseveramos. Mas é tão importante, né? A perseverança, e especialmente quando os filhos são pequenos. E eu quero falar sobre isso. Eu falo a importância da disciplina, especialmente com a varinha, enquanto eles são pequenos. Também eu queria só mencionar, o Paulo até falou também, que é tão bom não usar a mão na disciplina do filho, não dar um tapa na cara. Não, sempre é bom algum objeto neutro.
né? Algum objeto neutro. A Bíblia fala sobre a vara. Nós costumávamos usar muito, era aquelas colheres de plástico da cozinha, que são flexíveis, mas né, não machuca tanto, mas arde bem, né? Porque uma coisa também que a gente precisa mencionar é que a disciplina tem que doer. Tem que doer, porque senão não tem porquê a criança vai repetir o erro. Ela tem que doer bastante para que ela não vai querer repetir o erro. Então, mas para nossa experiência, o que a gente também leu muito é que, especialmente na idade pequena, né? Assim, começando pelo menos assim com 1 aninho de idade, já começar com o uso da varinha do amor, mas muito bom essa persistência e consistência. E por isso também que eu digo que é tão bom se a mãe puder, né, naquela fase, até o filho pelo menos começar a estudar, né, até ele ter uns 6 ou 7 anos, que ele vai realmente, que a mãe esteja lá para estar ensinando o seu filho no caminho certo e disciplinando-o, porque depois é mais difícil, e é difícil a gente delegar isso para outras pessoas, né? Para uma tia, uma avó, uma babá. Então, a gente sente que a maneira bíblica é muito que sejam os pais. Então, em casa, eu era a que mais disciplinava, mas quando Paulo estava, então também ele também disciplinava. Então, éramos 2, né? E a importância de nós concordarmos sobre como nós vamos disciplinar, como nós vamos criar os filhos, para nunca estar argumentando na frente deles, né, sobre a disciplina. Então, é muito importante a gente concordar isso tudo antes. Nós fizemos isso, porque eu tinha tanta crise sobre isso, sobre criação de filhos, que nós já tínhamos concordado que nós íamos praticar, né, o uso da varinha do amor, e realmente deu muito certo, né? A Bíblia realmente acertamos com isso. Agora, uma coisa também que, pelo fato que a disciplina tem que doer, mas não é para machucar. De novo, não é abuso, né? E principalmente, de novo, quero mencionar, a nossa atitude com tudo isso tem que ser porque eu amo tanto meu filho, que eu quero vê-lo criado nos caminhos do Senhor, para que ele também vai servir Jesus de todo o coração, né? Então, temos que sempre ter essa motivação no nosso coração. E aí, o que acontece, quando eles estão mais velhos, às vezes tem outras formas de disciplina que até dói mais, né? Que é mais apropriado, dependendo da idade. Então, eu lembro uma vez, nós estávamos ministrando numa igreja, e depois do culto, naquela noite, nós íamos todos jantar lá naquele restaurante Habib's. E lá tinha um playground muito grande para as crianças brincarem. E nessa casa tinha um filho, ele tinha talvez 7 ou 8 anos de idade. Eu não me lembro o que ele fez, eu só lembro que ele aprontou feio. E aí a mãe dele falou para ele: filho, agora, hoje à noite, quando a gente for lá no Habib's, você não vai poder brincar, né, como a disciplina pela sua desobediência. Ai, esse menino, para ele, aquilo foi a pior disciplina possível. Ele se ajoelhou para ela: mãe, por favor, mãe, me dê uma surra, mas deixa eu brincar, né? Para ele, a varinha ia ser uma dor imediata e ia passar logo. Mas a dor de não poder brincar naquilo foi a melhor. Aquela mãe foi muito sábia. Ela conhecia o seu filho e sabia qual era a disciplina melhor para ele naquela hora. Então, nós também, muitas vezes, estamos retirando privilégios de coisas que eles gostam muito de fazer. Então, né, hoje à tarde você não vai jogar bola com seus amigos, ou você, né? Mas agora nós temos que ter cuidado que nunca o privilégio que nós vamos retirar deles vai ser de alguma coisa que vai poder talvez ajudá-los. Por exemplo, uma vez tinha uma senhora que o filho dela aprontou, o filho dela era adolescente, e estávamos ia ter um acampamento de adolescentes lá na igreja, e ele estava
tão animado para ir, já tinha feito a inscrição, ele estava super animado. Aí ele aprontou mesmo, ela falou assim, então agora você não vai no acampamento. Aí ela me contando essa história, eu falei assim, não, querida, volta com ele, deixa ele ir para o acampamento. Quem sabe que não é no acampamento que Deus vai tocar no coração dele para ele ser mais obediente. Então, temos que ter cuidado e pensar bem sobre qual é a disciplina, que privilégio que nós vamos retirar, que vai ser algo que vai realmente doer, mas ao mesmo tempo que não vai ser alguma coisa que talvez poderia ser para o bem deles, né? Talvez não vai numa festinha de aniversário, talvez não vai jogar bola, não vai brincar, ou talvez alguma coisinha assim, mas sempre... E a grande coisa que eu já aprendi agora também é de tirar o celular, né? Tirando o celular, tirando a internet por algum tempo, não deixando brincar, né, nos joguinhos ou coisa assim, às vezes é a disciplina melhor. Então, nós temos que conhecer os nossos filhos e temos que saber qual vai ser a forma de disciplina melhor. Então, isso é muito importante, né? Às vezes é dando um tempo para eles sentarem lá no quarto e refletirem, né? Para poder meditar um pouco sobre a seriedade da desobediência. Então, cada um tem que saber conhecer o seu filho e saber qual vai ser a disciplina melhor para ele naquele tempo. Quando os filhos são pequenos, como eu falei, para nós funcionou muito a varinha do amor. E aí, quando eles eram maiores, retirando privilégios. Agora, tem algumas desobediências que para nós são mais sérias até do que outras, né? Por exemplo, como nós falamos, né? Aquela primeira, a desobediência premeditada, né? Você acaba de falar para o filho para ele não fazer algo e ele escolhe a te desobedecer. Isso é rebeldia. Então, a rebeldia é importante você disciplinar, uma disciplina mais séria. Também, e são coisas que o filho está te desobedecendo, mas ao mesmo tempo ele está desobedecendo a palavra de Deus. Né? Por exemplo, né, a desobediência premeditada, porque a Bíblia manda que eles obedeçam os pais. Então, se ele está abertamente te desobedecendo por escolha, né, não porque ele esqueceu. Também uma coisa que eu queria mencionar também, é importante quando o filho é pequeno, de saber diferenciar entre quando é um acidente, né, por não ter a coordenação motora, do que quando ele está com raiva e te desobedece. Né? Por exemplo, você fala para ele, olha, você tem que toma cuidado aqui para não derramar o seu leite, né? Aí ele pega o copo e joga no chão. Aí, né, isso daí já merece a disciplina, com a varinha. Mas, às vezes, sem querer, ele derruba. Então, aí nós temos que saber discernir e não podemos ficar iradas. Talvez quebrou um vaso que para você era tão importante, que, né, era caro, ou alguém que de sua estimação que te deu, mas aí não podemos fazer. Nós temos que pensar bem sempre sobre a disciplina para que seja uma coisa, né, não pelas minhas emoções, porque eu passei vergonha ou porque eu fiquei irada. Né? Mas sim porque a criança está realmente merecendo aquilo. Então, muito importante. Também, outra coisa, o desrespeito, porque a Bíblia manda que os filhos honrem os pais. Então, eu acho que é falta de honra, falta de respeito, quando eles batem boca com você e ficam questionando tudo, né? Não aceitam o que você está falando, ficam respondendo, ou às vezes você faz uma pergunta, ele fica lá emburrado e não responde. Então, quando é assim, desrespeito, para nós também é muito sério, porque é o que a Bíblia fala, que é o primeiro mandamento com promessa, para que a vida dele vai ser bem sucedida, ele vai ter uma longa vida sobre a terra. Então, são essas coisas que são mais sérias. Também mentira. Nós sempre, né, a mentira para nós era uma coisa muito séria, porque quem que a Bíblia diz que é o pai da mentira? É o diabo. Então nós falamos, olha, nunca nós vamos permitir que o diabo seja seu pai. Então aqui em casa ninguém pode mentir. Agora,
queridos, eu quero só mencionar uma coisa aqui. Nós temos que ser o exemplo, né? Nós temos que ser o exemplo. Como que eu posso disciplinar o meu filho se ele me vê mentindo? Você fala, não, diga que eu não estou. Né? Ou qualquer outra mentira que ele ouve você falar. Não, nós temos que ser o exemplo. A nossa vida vai valer, o nosso exemplo vai valer muito mais do que qualquer coisa que nós ensinamos. Nós temos que viver, nós temos que ser o exemplo no lar. Nessa área de mentira, nessa área de ser legal com os amiguinhos, né, com os outros. Também, então, a mentira para nós era uma coisa muito séria. Também aquela... quando eles deliberadamente machucam alguém, né? Pega alguma coisa e bate no irmãozinho, ou alguma coisa que ele faz, que ele machuca outro. Porque a Bíblia fala também, né? Para nós sermos amorosos uns com os outros. Nós ensinamos os nossos filhos esses versículos, né? Aquele versículo, Efésios 4:32, a gente decorava muitos versículos juntos, e especialmente os versículos que aplicavam nessa área, né? De que a tendência de desobedecer, a gente ensinava aquele versículo, aí porque a Bíblia diz que guardo no coração as tuas palavras, para o quê? Para não pecar contra ti, né? Para não pecar contra ti. Então, muito bom decorar versículos juntos. Então, esse foi um versículo que nossos filhos, de vez em quando a gente fala assim, o que diz lá em Efésios? Aí eles falavam, Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, né? Então, ensinando tudo que eles já estavam, que era desobediência também à palavra de Deus, então também é uma coisa séria. E também o roubo, né? Se você vê que ele está mexendo nas coisas dos outros, roubando, também muito sério, porque isso se torna vício. E eu conheço adultos que têm problema de roubo, mas porque desde pequeno foi permitido, né? Foi permitido. Então é muito, muito importante nós sabermos mesmo... essas coisas são sérias e nós temos que sentar mesmo e conversar e estabelecer claramente os limites e a consequência da desobediência. Agora, também nós temos que também saber discernir entre a identidade da criança e a ação que ela faz, né? Então, seu filho desobedeceu, mas você não vai falar assim, você é desobediente. Não, você desobedeceu a mamãe. Então, você vai ser disciplinado. Mas eu não vou ficar declarando que ele é desobediente. Porque você é ruim, você é mau. Não, ele fez uma coisa que foi ruim. Ele foi maldoso com o irmãozinho. Mas nós temos que saber, porque há muito poder nas nossas palavras. A Bíblia diz que há poder de vida ou de morte. Então nós sempre, nunca queremos que saia da nossa boca maldições, né? A Bíblia até fala assim, que isso não deve acontecer entre nós, que da nossa mesma boca saia maldições e bênçãos. Não, nós temos que estar vigiando para que da nossa boca só vai sair bênção. Então sempre até a maneira que eu for corrigir meu filho, que eu vou chamar a atenção dele, não vou estar falando contra a identidade dele, mas sim contra a ação desobediente que ele fez. Muito importante a gente discernir entre essas duas coisas. E está sempre referindo àquela ação e não à identidade dele. Outra coisa também que eu quero só mencionar, a importância de nós também estarmos elogiando nossos filhos, né? Muitas vezes, a criança às vezes apronta muito, porque ele está carente de atenção. Está carente de atenção. Às vezes foi alguma coisa, alguma perca na vida dele, algum trauma talvez na escola, alguma coisa que ele então acaba aprontando em casa. E a gente pensa, mas por que ele está assim? E às vezes quando a gente senta e conversa e vamos descobrir, talvez teve alguma coisa que aconteceu que o machucou e ele está carente de atenção.
E nós temos que dar muita atenção. É mais uma das razões que eu encorajo as mães, quando os filhos são pequenos, de estar muito em casa. Os pais também, o máximo possível, né? Como o Paulo falou ontem à noite, quando chegar do trabalho, aí a atenção seja para com os filhos, para que eles vão sentir o seu tempo, valorizando a pessoa deles, tirando tempo com eles, demonstrando amor, brincando com eles, para que não é sempre, toda vez que a gente está lidando com eles, é só disciplina, é só corrigindo. Não, mas que para eles as memórias boas que vão prevalecer, né? Que vai ter tantos elogios, que eles vão sentir tão edificados pelos nossos elogios, sempre edificando-os, ajudando-os a ver, uau, você é um menino tão bom. Aí quando ele faz uma coisa boa, de elogiar e aplaudir aquilo, está mencionando com a nossa boca. Muito importante eles estarem ouvindo essas declarações de elogios, demonstrando também amor, como nós falamos ontem, né? O amor declarado com a nossa boca é importante todos os dias. A gente está declarando o nosso amor pelos filhos, mesmo quando eles aprontam, mas depois da disciplina, sempre o abrace e declare o seu amor por eles. Muito importante eles saberem que eles são muito amados, declarando o amor, fazendo carinho também com eles, abraçando, dando aquele beijo neles. Tão importante eles sentirem esse amor, fazendo coisinhas especiais também, né? Como nós falamos ontem à noite, para o casal, um para o outro, mas também para os filhos, né? Talvez tenha sido um dia difícil para o filho, aí você vai, compra aquela coisinha que você sabe que ele gosta de comer, e tá aqui, filho, para você. Eu sei que foi um dia difícil, você levou várias disciplinas, mas eu te amo tanto, e eu sei que você é um filho tão obediente. Gente, uma vez, eu conto a minha história, quando eu era adolescente, e sempre eu fui muito de ajudar minha mãe em casa. Aí teve um tempo que meus pais tiveram que viajar e passaram vários dias fora. E nós morávamos lá no interior de Goiás. E aí eu era assim, eu sabia cozinhar, fazia as coisas. E minha mãe, ela foi e ela pensou assim, não, eu sei que quando eu voltar, a casa vai estar limpa, a Rebeca vai ter feito tudo, né? Vai ter caprichado. Gente, foi o contrário. Eu fazia a comida, nós todos comemos, mas não lavei uma louça, não limpei casa, e estava lá a pilha de louça. Eles voltaram antes do que eu pensei que eles iam voltar, né? E eu pensei que eu ia ter tempo, mas eu não fiz. Aí quando eles chegaram, a minha mãe não reclamou nada. Ela foi para a pia começar a lavar as louças, né? Aí eu também fui lá para a pia, fiquei pedindo perdão. Aí depois, ela tinha comprado um presente para mim. Naquele tempo, isso aqui, eu sou tão velha que a maioria de vocês não vão nem se conhecer isso, mas tinha o que eles chamado um brucutu, que todo mundo usava no cordãozinho, usava era um desenhinho que era até de um carro. Então, e ela tinha comprado isso para mim. Ela sabia que eu estava querendo, e ela trouxe, né, esse colar com esse pingente para mim, e ela me deu assim mesmo, né? Gente, quando eu recebi aquilo, eu pensei, eu não mereço isso, né? Eu sabia que eu não merecia aquilo, mas sabe aquilo? Tem um versículo até na Bíblia que eu acho tão forte, que diz assim, em Tiago 2,13, que diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Para mim, foi o que ela fez naquele dia. A misericórdia triunfou sobre o juízo. Eu não merecia aquilo, mas aquilo falou tanto para mim, aquilo foi muito, muito mais forte do que se eu tivesse recebido uma disciplina. Porque foi o amor dela por mim, né? Mesmo eu não tendo feito, não realizei as expectativas dela, mas ela, né, fez. Então, tem vezes que o filho apronta, que a gente pensa assim, não, a misericórdia tem que triunfar agora, né? Ele está precisando agora de muito amor, porque ele não está bem,
Então aí a gente tem que conhecer o Filho e saber quando é que a misericórdia vai triunfar sobre o juízo, né? Mas, então essas áreas são tão importantes. Também demonstrando amor e também orando por eles todos os dias. Temos que orar pelos nossos filhos todos os dias por nome. Tem vários versículos aqui que falam, né? Se vocês têm filhos, que ainda eu sei que o Abe deu uma série completa sobre a sua família. E ele deu todos os versículos, né? É bom de vez em quando voltar e ouvir aquelas mensagens. Se os seus filhos ainda não são salvos, é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Talvez você não criou seus filhos no caminho do Senhor porque você ainda não conhecia o Senhor. Ou talvez não tinha essa sabedoria ainda, não tinha essa informação toda. Mas nunca é tarde demais. Enquanto há vida, há esperança. E sabemos que é da vontade de Deus, tem promessas para os seus filhos. Então, queridos, aproveite, aplique a fé. Realmente é da vontade de Deus. Todos os seus filhos serão salvos. Agora, nós temos que pagar o preço em oração, em jejum, em amá-los. Quando já estão grandes, queridos, não é a disciplina mais. Aí é o amor que a gente aplica. Né? Claro que a gente não vai aceitar o pecado. Nós sempre vamos estar contra o pecado, mas nós vamos amá-los. Vamos amá-los para que eles sempre saibam que eles são amados. Muito importante, quando seus filhos também naquela fase de adolescência, de você sentar muito com eles e conversar com eles. Converse, tire tempo para conversar com seus filhos. Então nós temos uma outra ministração toda que a gente fala sobre discipulando os seus filhos, mas hoje eu só quero mencionar isso. Tire tempo para conversar com eles, ouça. E aí, né, atenda o coração deles. Aí vai corrigindo as atitudes erradas e as coisas, né, que eles não estão pensando da maneira certa. Você vai explicando, mas com muito amor, com muita paciência. Também eu quero contar sobre o meu pai. Quando o meu pai estava já velhinho, ele estava no hospital, eu estava acompanhando e eu vi que a pele dele estava bem seca. Eu peguei um creme, uma loção, comecei a passar. Quando eu cheguei nos joelhos dele, eu comecei a chorar. Meu pai tinha calos nos seus joelhos. Naquela hora, Deus falou para mim, esse é o segredo do sucesso do seu pai. Ele era um homem de oração. E eu sabia que todos os dias, ele orava por cada um de nós, por nome. E ele declarava que toda a sua descendência serviria ao Senhor. E queridos, esse legado não é só para nós. Esse legado é para vocês também. Esse legado é para todos nós, né? O legado talvez não veio dos seus pais, mas pode começar com você. Começa com você e a sua família. E da agora em diante, toda a sua descendência também vai servir o Senhor. Nós temos essa certeza, essa garantia da palavra de Deus. Temos que ser igual Josué. O Josué que determinou. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele não falou assim, não, eu vou servir o Senhor, meus filhos, se eles quiserem. Não, ele já determinou. E eu tenho certeza que desde pequeno, ele já foi ensinando nos caminhos do Senhor. Então nós temos que ser intencionais. E desde pequenos, eu quero terminar só falando sobre 2 legados que nós deixamos para os nossos filhos. O primeiro legado são raízes profundas. Nós que temos que estar ensinando-os dos caminhos do Senhor, ensinando-os os versículos bíblicos, ensinando-os para que eles vão fazer aquela decisão mais importante da sua vida, né? Que é de receber Jesus. Que eles vão ver em nós, Jesus, de uma forma tão linda, tão gostosa, tão amorosa, que eles vão querer esse Jesus que nós seguimos. Eu lembro quando a nossa filha Ruth, a primeira vez, ela ainda era adolescente. E ela falou assim, mãe, quando eu crescer eu quero ser igual a senhora. Eu entrei em crise, eu pensei, ai Deus, tem tanta coisa que eu não quero que ela imita da minha vida ainda. Aquilo me fez entrar em crise. Eu falei, Senhor, eu quero viver uma vida exemplar para os meus filhos, porque queira ou não queira, a gente está ensinando pelo nosso exemplo, né? Ou vai ser um exemplo bom ou um exemplo ruim. Então, que Deus nos ajude a ser um exemplo, porque os nossos filhos vão querer esse Jesus que nós servimos, porque Ele nos traz tanta alegria, Ele
Ele nos traz tanto amor, né? Tanta compaixão e tanta obediência à palavra dele, que eles vão querer. Então nós temos que enraizar os nossos filhos para que eles estejam mesmo com aquelas raízes profundas na rocha, para que eles nunca vão sair, que aquela árvore, quando ela é bem enraizada mesmo, ela não é abalada, para que quando eles saiam de casa, vão para a universidade e lá o professor é um ateu, que ele vai falar assim, Deus não existe e tal, o seu filho vai poder orgulhosamente falar assim, olha, eu sei que o senhor fala isso, mas eu tenho a experiência, eu sei que Deus existe, eu falo com ele todos os dias, ele é meu amigo, né? Que eles vão ser aquelas pessoas que serão inabaláveis. E o segundo legado, que quando já são adultos, quando eles saírem de casa, nós vamos dar para eles asas, para eles poderem voar e alcançar o lindo plano que Deus tem para a vida de cada um deles. Que nós vamos estar orientando, vão ser aquelas flechas que vão alcançar aquele alvo, né? Para a glória de Jesus. Queridos, vamos ficar em pé? Eu quero só fazer uma oração para todos nós. Não vou pedir que vocês repitam, mas no seu coração, faça essa oração também a sua oração. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, falamos tanto aqui sobre essa área de criação de filhos, sobre a disciplina. Pai, falamos sobre como essa responsabilidade tão grande é nossa dos pais. E ó Pai, nós estamos aqui clamando ao Senhor, ajude-nos, Senhor, ajude-nos a sermos intencionais em criar os nossos filhos nos seus caminhos, que nós vamos ser persistentes, consistentes, ó Pai, que nós vamos obedecer a Tua palavra e ajudar, ensinar os nossos filhos a nos obedecer, a nos honrar, para que eles possam ser bem-sucedidos e vão ter longa vida sobre a terra. Ó Pai, ajude-nos, ó Pai. E eu estou aqui também, ó Pai, clamando por todo filho que ainda não te conhece, que o Senhor vai fazer essa obra, o Senhor vai tocar no coração de cada um, que nós como pais vamos amá-los, vamos estar orando, vamos pagar o preço para ver a salvação de todos, porque nós declaramos juntamente com Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos todos declarar isso: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, amém, amém.